Quando eu ouvi as bandas da Cogumelo, as de Minas Gerais, quando saiu aquela coletânea, o Warfare Noise, Chacal, Mutilator, Sarcófago, Holocausto, cara, ali eu já tive vontade de querer montar uma banda. E aí depois saiu o disco do Death, o Leprosy. Aí foi aí que surgiu a banda, surgiu a vontade de tocar e até o nome da banda veio desse disco aí que a gente na época estava ouvindo muito. Aí dessa união dessas bandas do metal nacional com a banda dos Estados Unidos, que é clássica, né, até hoje. Ah, cara, quando, tipo, 13, 14 anos de idade, assim, começando no metal, então, assim, se ouve Iron Maiden, você fica impactado. A Sept, aí, aquelas bandas igual Saxon, Manowar, aí já ficava assim, porra, eu tenho que tocar guitarra, né? Mas quando eu conheci as bandas brasileiras, principalmente as de Minas, né, como Mutilator, Chacal, Sarcófago, cara, eu falei, bicho, eu tenho que tocar. Taurus, cara, quando, não é de Minas, mas quando eu conheci Taurus, aquele disco, Signo de Taurus, puta que pariu. Corsos, uma puta banda também. Então, assim, não teve jeito. Eu falei, cara, eu tenho que tocar, eu tenho que tocar. Foi na época que eu conheci depois aí conheci a Metalize. Aí nessa foi a época que teve um primeiro show que inclusive quem trabalhava lá era o Giovanni e o Zabumba, que falaram que ia ter um show lá no outro final de semana. Aí foi eu, o Gêmeos, amigo meu, que foi lá e conheceu. E a gente começou a comprar disco. Inclusive foi o primeiro disco que eu comprei lá, foi o do Iron Maiden, né? O The Number of the Beast. Depois o Metallica, Master of the Puppets, que fez 35 anos, caramba, né? Aí teve o primeiro show deles, que era o Mortuário, que era a galera, os meninos. Aí começou mais a aflorar para esse mundo do metal, que viu que a galera é de boa, viu a irmandade, a galera é gente boa. Aí com isso tudo fui conhecendo o pessoal, né? E a gente foi conhecendo, conheceu o Alan, conheceu os meninos, a gente através disso e foi montando a banda e foi indo. Cara, o início da banda, assim, foi aquela dificuldade, né? Final da década de 80, aparelhagem era uma coisa difícil, né? Nós éramos muito novos, né? 16, 17 anos, então a emprego sempre ganhava pouco e a aparelhagem era, como eu falei, era muito difícil, mas tinha aquela garra, né? Aquela vontade de tocar, comprava aquelas aparelhagens que desce, juntava com os amigos e saía, organizava shows, era uma coisa assim, não tinha igual hoje, né? Hoje tem uma certa facilidade, mas antes era correspondência por carta, ensaios em estúdio, difícil até arrumar estúdio, mas era bacana, muito bacana, tinha aquela magia daquela época, né? Da década de 80, início da década de 90. A cena no início da banda era um barato, era tudo feito por amor mesmo, né? Desde assim, quando chegava a gravação de um vinil importado, você reproduzia de fita para fita até a gravação ficar lelê, ruim, de tanto reproduzir e espalhar o lance. Né? Shows, a gente organizava, juntava a galera, um tinha um ciclotron, outro tinha um Stanley, uma bateria pinguinzinha, juntava tudo, fazia aquele show e a galera ia. Os cartazes era feito à mão, você saía, a carroceria de uma Pampa, o Alan tinha uma Pampa, o pai do Alan tinha uma Pampa na época, e a gente parava nos pontos de ônibus, pregando cartaz com grude, e o pessoal ia para show. Hoje você não vê isso, é a maior dificuldade a pessoa sair de frente do computador para ir no show. Pois é. Foi muito complicado, que é o pessoal, a gente instrumenta as coisas pra gente querer é muito difícil.
A tecnologia não tinha, né? Porque tudo era correio, era carta, né? Telex, Deus me livre, né? Então, assim, é tudo difícil. Então, assim, instrumento, banda, a gente, organizações de show, a gente não fazia correr atrás. Cartaz, a gente fazia mesmo tirar xerox, né? Fazia os cartazes na mão, tirava xerox, saia pregando com cola de gude na rua, saia correndo de polícia, malandro, tanta coisa. E o show a gente fazia instrumento, a gente levava os equipamentos de som da gente do ensaio pra gente fazer os shows. Muitas vezes em Trindade, aqui em Goiânia, no Martim Sererê, quantas vezes que a gente levou as coisas daqui, né, na época. E assim, hoje, puta que la merda. Então assim, a época, o que eu vejo hoje para trás, hoje em dia tá bom demais. Né? Então assim, tem que valorizar. Hoje em dia é tudo. É fácil. Antigamente era correio, fita cassete, para chegar um mês para você ouvir uma coisa. A gente ouvia uma coisa, era de vídeo, de DVD, de VHS, né? VHS, né? A gente vê VHS, é uma coisa que importava, pagava. Hoje em dia tudo se vê online, hoje em dia é fácil demais. Hoje a tecnologia é uma coisa tão... Você tem, hoje em dia tem, né? Tem um lado bom, é igual esse lado dos veículos, da internet. Então, assim, hoje é mais fácil você gravar, hoje é mais fácil você divulgar, você abranger mais pessoas, mas é tipo uma faca de dois gumes, né? As pessoas, principalmente assim, a nova geração, tende a ficar só naquele lance ali de eu de frente para a tela, né? Então, assim, eu não procuro ir num show, não procura mais adquirir material físico, né? Então, assim, fica muito preso a plataformas, né? Deezer, Spotify. Eu nem uso isso ainda, eu sou quadrado em informática nessas coisas, né? Eu sou da época do vinil e ainda fico no vinil, MP3 também. Mas é isso aí, hoje rola mais comodismo. Apesar da comodidade, o pessoal se acomoda de um jeito que não vai nem para show. Pois é, hoje é tão fácil, né, e simples, né? Hoje em dia você grava um ensaio, né? A gente grava, tira foto para online, manda para todo mundo e no mundo inteiro ver agora. Antigamente era tão, que nem comentando mais, era cartinha e tanto, correio pedido para ficar. Hoje em dia agora a gente grava, a gente ensaia mostrando para todo mundo agora. Hoje em dia eu acho que a tecnologia é uma coisa que, puta que pariu, melhorou demais. Cara, o cenário atual tem uma vantagem, cara, que é o seguinte, a internet. A internet, ela ajuda muito, né, para divulgação de bandas, você tem um alcance, assim, mundial para mostrar o seu som, fazer novas amizades, encontrar os caras das antigas e tudo mais, assim, poder divulgar seu som. Mas também tem, assim, o pessoal fica mais acomodado. Hoje você não lança um disco inteiro, você lança música por música, porque o pessoal não tem paciência de escutar um disco inteiro. Naquele tempo era muito difícil a comunicação. Então aí eu chego no estúdio e deparo com o Flávio Diniz, né? Vulgo Flávio HC, brincando lá no estúdio com o Alan, tocando guitarra, estranho, eu sem entender nada, né, inocente. Aí o Fábio chega para mim e fala, ó, o Rinaldo foi convocado. Ele vai servir lá em Brasília. Eu falei, caramba, velho, mas logo agora que estava tudo dando certo, a gente tinha acabado de construir nosso estúdio, comprando equipamento novo, shows agendados já, a banda estava começando a deslanchar, sabe? Já alguns shows já marcados. Aí eu falei, e agora? Aí o Fábio olhou pra mim e falou, ai, cara, agora esperar o Rinaldo chegar aqui e a gente vê o que vai fazer, né? Ele falou com a gente, parece que tinha conversado com a Alan, já avisando que tinha sido convocado.
pro serviço militar. E aí, cara, eu pensei comigo, bem, fazer o quê, né? E foi assim que começou uma nova fase da banda.